11 horas 16 minutos, voltamos agora com o TV Mar News. Gente, olha, o Natal é quiçá uma das únicas datas festivas onde consumidores vão às compras a fim de presentear toda a família, né? Já é tradição. E os produtos mais cobiçados, ou seja, o que os consumidores pretendem comprar, são roupas, brinquedos, calçados, perfumes, smartphones e livros. E quais os direitos dos consumidores exatamente nessas compras, né? Reginaldo Pinheiro, ele que é advogado e professor, explica tudo isso para a gente e a gente já vai começando com aquela pergunta, né? A gente já está naquele momento em que todo mundo utiliza a internet, o meio digital para tudo, inclusive para as compras. Com a pandemia, isso aumentou ainda mais essa prática de compra virtual, né? Essa é, de fato, a grande dor de cabeça quando a gente fala sobre direito de consumidor? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Sem dúvida, as compras virtuais hoje se potencializaram muito mais, né? Já há muitos anos um grande foco de atenção para os consumidores, né? Em busca de produtos mais baratos, de qualidade, que muitas vezes não se encontram em algumas outras lojas, né? De repente do bairro, da cidade. E hoje está muito mais que isso, então a gente sempre tem atenção. Inclusive nas lojas físicas, né, de grandes magazines aí, o vendedor te atende na loja física, mas ele finaliza a sua compra pelo site. Então, embora eu esteja comprando numa loja física, o processamento da compra é todo virtual. Então, isso gera aí uma atenção nossa total com as compras virtuais, né? Quando a gente fala sobre compras virtuais, qual é a principal dor de cabeça que a gente tem, principalmente agora nesse final de ano? Então, no caso das compras de final de ano, a principal atenção é quanto aos prazos de entrega, porque nós compramos produtos para uma finalidade específica, seja para uma viagem, para presentear um parente, um ente querido, né? Para utilizar num evento específico, numa festa de final de ano, numa formatura, tem uma finalidade. Então, se esse produto não chega, embora ele venha chegar depois, muitas vezes a sua finalidade se perde, né? Então, eu tenho que presentear meu parente, Natal e etc., e esse presente não chega. Imagina a frustração, tanto de quem vai presentear, quanto de quem espera o presente, às vezes, né? É o caso. Então, isso gera um grande problema para o consumidor. Então, é muito importante ele ter atenção com relação ao prazo de entrega que a loja está ofertando, para ele oferecendo, e especialmente buscando que isso fique consignado nos documentos, na tratativa, né? Porque senão, se ficar um prazo muito elastecido, de repente a loja diz que o prazo é de 30 dias. Então, ele precisa considerar se esse produto ainda interessa para ele ou não. Se a loja ofertou 30 dias de prazo, 10 dias de prazo, 7 dias de prazo, ou que seja um prazo menor, e ele quer usar para o final do ano, então hoje nós temos aí, hoje é dia 14, então qual é o prazo que nós temos? Ele precisa considerar se isso vai atendê-lo até o final do ano ou não, né? Pois é, a gente tem aí grandes plataformas de marketplaces, né? E algumas delas, inclusive, não são daqui do Brasil. Como que fica exatamente essa cobrança? Olha, não chegou no dia e às vezes a gente tem tanta dificuldade em ter acesso às letrinhas miúdas, em ter acesso à documentação para que a gente esteja de fato coberto caso haja um descumprimento, por exemplo, na entrega dentro do prazo. A informação é um dos direitos principais do consumidor. Então, toda compra, seja em relação à qualidade do produto, as características do produto, o preço, as taxas de juros eventualmente cobradas, as taxas de financiamento e o prazo de entrega devem estar muito claramente consignados na oferta. Então, o consumidor, se de algum modo não foi atendido com isso, não foi claramente esclarecido, né, não foi cientificado de todas essas condições, gera uma violação de direitos aí. De plano, a gente já tem isso para constatar. Mas, além disso, nós temos também essa questão do marketplace, em que você tem um parceiro que se utiliza de uma plataforma, grande plataforma, para poder ofertar o seu produto. A responsabilidade é de ambos, tá? O Código de Defesa do Consumidor trata com o que a gente chama de solidariedade nesse caso. Então, tanto a grande plataforma quanto o parceiro que oferta a venda vão responder em caso de violação de algum tipo de direito, por exemplo, característica do produto, defeito, que seja ele do próprio produto de fábrica ou ocorrido durante o transporte, né? Violação dos prazos, produtos e etc. Né? Mas é importante salientar que o consumidor precisa estar
sempre se procedendo dentro da própria plataforma. Porque às vezes a gente tem problema de golpe também, que o consumidor compra dentro da plataforma, mas é direcionado para fora da plataforma via contato de WhatsApp, etc. E nesse caso, ele acaba saindo da solidariedade que a gente mencionou aqui. Né? Então, e como é que a grande plataforma vai responder para uma negociação que ela não participou? Então, isso a gente gera um problema também. Né? Então, o consumidor precisa ficar atento. Ficar atento, exatamente. Agora, a gente tem uma questão também que acontece muito. Muitas vezes a gente vê um preço que está ali no produto, um preço que está lá em lojas físicas e até mesmo, gente, em lojas virtuais, mas exatamente na hora de fazer o pagamento, o preço sobe. O que vale dessa forma, né? A regra é a mesma, tanto para a loja física quanto para a loja virtual? Sem dúvida. O que acontece muitas vezes é o consumidor inicia a compra, e ao finalizar, isso pode ser alterado. A loja não dá um aviso de que o preço vai ser alterado, condição de entrega, muitas vezes até a escassez do produto em estoque, né? Então, às vezes, quando ele finaliza a compra, o produto já saiu de estoque, os valores foram aumentados e tudo mais. Então, o que acontece, que nós informamos sempre aos consumidores, é que tem que valer a oferta. Então, se a oferta foi no valor X e ao finalizar está mais caro, a loja tem que se responsabilizar, não é? E é claro que isso depende muito das provas, né? Então, ele precisa também se ajudar com provas, com documentos, aí print de tela, conversas nos canais de comunicação, número de protocolo, para poder abastecer uma eventual reclamação. Então, em todo caso que ele vai fazer, sobretudo numa compra virtual, ele precisa estar ciente disso, né? Então, ele iniciou a compra, já faz os prints de tela, já armazena as informações. Depois que deu tudo certo, a compra finalizou, pode apagar, mas enquanto tiver com esse procedimento, fica numa pasta no seu computador, no seu celular, isso tudo para ficar armazenado bem garantido. Então, ele finalizou a compra, daí tem o processo de entrega, que demora. Então, normalmente os sites têm as fases lá de despacho, transporte e depois a efetiva entrega. Printa esses passo a passo que tem nos sites lá, guarde isso e para não ter problema. Porque muitas vezes no site você tem lá o prazo X para entrega, a loja dá, mas no meio desse processo de entrega os prazos são alterados. E aí se o consumidor não tem a prova, ele fica aí ao critério do próprio fornecedor, né? Então ele precisa estar atento quanto a isso também, justamente pela necessidade do produto, que um caso específico ele vai utilizar. Agora, compras à vista, né? Muitas vezes a gente está ali passando no shopping e tem, olha, promoção e vem lá aquele valor e você entra na loja e quer efetuar o pagamento à vista. Muitas vezes o pessoal diz, mas esse valor já está na promoção, já é o preço de à vista. Não dá, se você pagar à vista, não dá para colocar mais desconto. Aquele desconto que a gente sabe que todo consumidor tem direito, que é o desconto de 5%, salvo engano, não é isso? Em casos de pagamento à vista. Isso pode, de fato, acontecer? Ele já pode, a loja ela já pode embutir esse desconto e você não pode realmente pleitear pelo preço à vista? Então, essa questão vale muito da lei da oferta e da procura, né? Então, o consumidor precisa ficar atento com os valores e, sobretudo, as pesquisas em relação aos preços, de modo geral. Então, às vezes acontece do consumidor ver o produto lá, a loja diz, olha, esse é o produto certo, eu te parcelo em 12 vezes, mas se pagar à vista é o mesmo valor, né? Nós sabemos, é claro, que teria uma margem de desconto aí, por exemplo, da máquina do cartão, se eu pagar em dinheiro, ou que a transferência do valor, se eu pagar em cartão de débito, ela é automática, então implicaria em um lucro para a empresa, etc., né? Mas caso isso não aconteça, o consumidor deve buscar uma outra fornecedora, outra loja, para finalizar a sua compra, né? O que antes não era possível e hoje, infelizmente, eu digo infelizmente porque é um prejuízo para o consumidor, é o pagamento de juros nas compras a prazo no cartão de crédito, por exemplo, né? Então, antes não era possível. Mesmo que eu pagasse uma parcela apenas no cartão de crédito, não se trata de parcelamento, paga o vencimento do cartão, que a gente costuma dizer, né? Antes não era possível adicionar juros nessa transação. Hoje, infelizmente, é possível, então o consumidor precisa considerar também isso. Então, pode ter uma diferença no pagamento à vista e no pagamento, que é uma forma de à vista também, mas para o vencimento do cartão.
E aí ele precisa verificar se esse valor ainda continua interessante para finalizar sua compra. Né? Muito bem. Além disso, a gente tem a questão também das formas de pagamento, né, Reginaldo? A gente tem sempre cartão, cheque à vista e agora vem uma outra forma de pagamento que eu acho que todo mundo utiliza ela agora, é a questão do Pix. Mas nem toda loja oferece todas essas opções de pagamento. É obrigação da loja, de fato, oferecer? Não é obrigação da loja. O que é obrigação da loja é não fazer distinção entre consumidores. Então, eu não posso aceitar pagamento de Pix pelo consumidor A e o consumidor B não pode por razões diversas. Isso não é possível. Mas na medida em que a loja resolve adotar esse sistema, vale para todos os consumidores. Mas se ela não adotou ainda esse sistema, não há como vincular, não há como obrigá-la a utilizar. Então, muitas vezes, hoje menos ainda, mas antes era a questão do pagamento em cheque a prazo e tal. A loja também não é obrigada a utilizar. Se ela estabelecer como sua política pagamento só em dinheiro, em espécie, para os seus pagamentos na loja, isso vai ser legal, embora seja um grande erro estratégico de mercado, né? Mas não será ilegal essa prática. Agora, nota fiscal, toda loja é obrigada a entregar nota fiscal ao consumidor? Sem dúvida, todo produto e serviço devem estar necessariamente condicionado a uma nota fiscal de serviços. Então, se isso não acontece, há uma irregularidade, o consumidor precisa ficar atento. Muito embora é preciso destacar que a ausência da nota fiscal não prejudica os direitos do consumidor, é bem verdade. Porque senão nós teríamos aí um estímulo, né, ao fornecedor que quer se portar irregularmente com seus consumidores, não emitir nota fiscal e, consequentemente, não teria direitos aí aos consumidores. Então, isso não. Então, o consumidor, se ele tiver condições de provar a transação que ele fez, de algum modo com recibos, algum tipo de comprovação, conversas de WhatsApp, protocolo, seja o que for, meramente recibo ou pedidos, isso é apto para demonstrar os seus direitos. Mas não resta dúvida que a nota fiscal é o documento mais importante para demonstrar a compra, inclusive com relação a todos os detalhes, né? Seja característico do produto, seja prazos de entrega e etc. Né? Até a própria razão social do fornecedor, enfim, tudo é importante. Reginaldo, só para a gente encerrar, o papo é extenso, tem tanta dúvida que a gente precisa tirar, mas para a gente encerrar, a gente precisa muito falar também sobre a questão de troca, porque a gente sabe, né, que tem muita questão de amigo secreto, amigo trocado nesse final de ano, muito presente também, questão de troca, quais são os direitos do consumidor quando a gente fala em troca e em arrependimento também da compra, né? Porque agora o consumidor também pode se arrepender, e qual é esse prazo para que a gente possa se arrepender? Sim, vamos falar de arrependimento. Arrependimento são compras virtuais, são compras em ambientes virtuais. O consumidor tem até 7 dias depois de recebido para manifestar o seu interesse de devolver o produto. Não precisa de motivo nenhum e ele só basta manifestar isso, ele vai receber o seu dinheiro de volta e restituir o produto. Isso é uma questão. Agora, não é caso de arrependimento, mas sim de uma troca que aconteceu, da utilização de um produto amigo secreto, como você bem mencionou. Nesse caso, é preciso verificar a política da loja, se ela oferta essa possibilidade de troca de produtos depois, né? Normalmente é em janeiro que a gente tem esse período de grandes trocas, né? Passou o período de festas e tudo mais. Nesse caso, tem que verificar se a política da loja aceita esse tipo de troca, porque não é uma troca com um produto defeituoso, é uma troca simplesmente por ajuste de tamanho, ajuste de qualidade, né? de espécie, né? de características do produto. Né? Então, isso pode sim acontecer de ter a troca, mas é preciso verificar se a política da loja aceita, porque o fornecedor não é obrigado a aceitar, então precisa ficar atento. Tá bom, então muito obrigada, Reginaldo, pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Estou à disposição. E olha só, gente, antes da gente encerrar esse bloco, a gente passou uma informação muito importante. Um homem de 30 anos morreu após ser atacado por abelhas na zona rural de Traipu, no Agreste aqui de Alagoas. O caso aconteceu ontem. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi picado por abelhas em uma mata conhecida como Riacho do Feijão.
O local, de acordo com a polícia, é de difícil acesso e a vítima foi encontrada já desacordada. A morte foi constatada em seguida. E para chamar atenção e lembrar os cuidados que nós precisamos ter, vamos mostrar então uma matéria que nós fizemos também recentemente com o Corpo de Bombeiros, mostrando como se deve agir diante de um ataque de abelhas. A abelha é muito importante para a vida humana, quer na alimentação, suplemento alimentar e também na medicação. Exemplo de própolis vermelho, própolis verde, enfim. Mas é preciso ter muito cuidado. Para aqueles que lidam com técnicas, não há muito problema. Mas às vezes a meninada brincando não se livra dos ataques de enxames. Vamos saber detalhes que estamos aqui no Corpo de Bombeiros Militar, no Trapiche da Barra em Maceió, para conversar com a Major do Corpo de Bombeiros, Viviane Suzuki, que nos fala sobre todas essas precauções e quando acontece um acidente, como proceder. Pois é, Palmeira, primeira pauta a gente vai falar são os cuidados que a gente tem que ter quando existe e quando se observa esses enxames, né? Primeiro passo, jamais tentar, muita gente faz isso, jogar pedra ou qualquer outro tipo de manuseio sem conhecimento. Identificou esse tipo de enxame, já faz logo contato com o Corpo de Bombeiros para que a gente mande uma equipe para atuar no local. Jamais também tentar manusear, como eu falei, jogar fogo, água, seja lá qual for o produto. Chama sempre o Corpo de Bombeiros Militar. O que fazer nos primeiros momentos de um ataque de abelha? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que existem pessoas que são alérgicas, né? Altamente alérgicas. Então, às vezes, uma picada de um inseto desse, se ele atingir uma pessoa que tenha probabilidade a alergia, ela vai sim edemasiar o local, vai ter problemas de saúde, até às vezes falta de ar, dependendo da quantidade de veneno inoculado. Então, assim, primeiro passo, emergência, mais uma vez, 193, para que a gente venha atender ou corra de imediato, se conseguir, para um hospital mais próximo. Temos abelhas e abelhas, abelhas com ferrões pequenos, inofensivos, sem toxinas. Qual o tipo de abelha que mais ataca e que mais é preocupante? Que na realidade não é só nem abelha, né? A gente também tem vários índices de ocorrências com maribondos, abelhas, maruim, seja lá o tipo de inseto que for que faça ataque ao humano. Logicamente, muitas das vezes esse ataque ele é provocado pelo humano, porque ele está lá no ambiente dele e o humano é quem vai atingir, vai chegar até o local deles para poder fazer o manuseio. Então, assim, os tipos que a gente observa mais é questões de realmente ataques de abelha e os maribondos. Agora você falou aí muito bem, é bem lembrado, porque existem pessoas que nem sabem que são alérgicas e numa hora como essa de um ataque de abelha, qual é a diferenciação das que têm alergia ou não e como tratar principalmente essas pessoas alérgicas? Olha só, para quem não tem conhecimento, primeiro passo de tudo, a gente sabe que uma ferroada desses animais, ele vai causar dor, vai causar um inchaço no local atingido e uma vermelhidão. E aquelas pessoas que são alérgicas, elas podem ter falta de ar, dormência no local e às vezes até, infelizmente, dependendo da quantidade de ferraduras, elas podem ter até a sua vida comprometida. Então, assim, não sabe se tem alergia, emergência de imediato, o quanto antes, porque a ação do veneno ela é muito rápida. Agora é hora da gente aproveitar essa importante entrevista, esse encontro que estamos tendo aqui com o Corpo de Bombeiros Militar, para dar os aconselhamentos necessários, a prevenção acima de tudo, não só no interior, como aconteceu em Arapiraca, mas também em outras regiões, Agreste, Sertão, o litoral onde estamos, enfim, fique à vontade para as orientações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Primeiro passo de tudo, né? A gente tem que observar sempre a nossa residência, o nosso local de trabalho também, porque é bem comum de acontecer, inclusive em árvores. Então, assim, primeiro passo, observar o local, identificando, como eu já falei, chama o Corpo de Bombeiros para dar uma analisada e, se for o caso, fazer a remoção de forma adequada. A gente sabe que existem os tipos de remoção a ser feito, dependendo do inseto, mas se identificou de imediato, já corre logo para o Corpo de Bombeiros, liga 193, pede o nosso apoio. E se você foi atingido, hospital de imediato ou liga também para o 193 Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Major Suzuki, por estar trazendo essas informações importantíssimas
para prevenir. É importante, sim, o produto daquilo que a abelha oferece da natureza para a gente, mas todo cuidado é pouco com esse tipo de acidente. Aqui do Corpo de Bombeiros Militar, no Trapiche da Barra, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo de Melo, canal 525, NED, claro. Fica aí então para vocês esse alerta, né, gente? Qualquer coisa mais, aciona logo então o Corpo de Bombeiros ou leva a pessoa que pode ter sido picada por abelhas a um médico, a um atendimento de saúde com urgência. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês. É já já.